Capítulo 146. Quebra-código 5. The Author's POV. 1. Estou interrompendo algo. Enquanto partículas amarelas claras flutuavam no ar, eu observava Arnold e Amanda à distância. Logo, meus olhos se encontraram com os de Amanda. Notando sua situação, minhas sobrancelhas se franziram levemente. A situação era muito pior do que eu imaginara. De acordo com minhas previsões, considerando suas habilidades, ela deveria estar empatada com seus oponentes. Mas por que estava no chão, prestes a perder? Saindo de seu torpor, olhando para mim, John disse apressadamente enquanto sua mente corria. Vê você. Quem é você? O que estava acontecendo? Como ele conseguiu chegar até aqui a partir do centro do mapa? De acordo com seus cálculos, levaria 10 minutos para ir do centro do mapa até aqui com uma boa arte de movimento. Mas nem 5 minutos após a emboscada ao grupo de Arnold, e os reforços já chegaram. O que estava acontecendo? Ignorando John, que estava claramente confuso, os olhos de Amanda se entrelaçaram com os meus. Então, sem que eu precisasse dizer nada, Amanda aproveitou o momento em que John estava distraído pela minha presença e rapidamente desviou a cabeça da ponta de sua lança, correndo em direção ao lugar onde seu arco estava. Você, aonde pensa que vai? Notando a ação de Amanda, recuperando-se e lançando um olhar furioso para ela, John rapidamente levantou sua lança e se preparou para estocá-la em suas costas expostas. Caixa! Ouvindo o som do ar sendo cortado pela estocada da lança, Amanda não parou de se mover. Ela sabia que Ren estava cobrindo suas costas, e não estava errada. Svoxolhos! Assim que a lança estava prestes a perfurar suas costas, apontando em sua direção a partir do prédio oposto, um anel amarelo translúcido rapidamente se dirigiu em sua direção e parou bem antes da ponta da lança. Clank! Uma onda de choque varreu os arredores quando o anel entrou em contato com a ponta da lança. Detritos e poeira voaram por toda parte em consequência do impacto. Não muito depois, enquanto o anel e a lança estavam em um impasse, o anel lentamente perdeu seu brilho e a lança logo ultrapassou. No entanto, já era tarde demais. Pegando seu arco, Amanda rapidamente se virou. Com uma flecha materializando em sua mão, sem hesitar, puxou a corda de seu arco até tocar seus lábios antes de soltá-la. Svor! Como uma estrela cadente, a flecha cortou o ar enquanto se lançava em direção a John a uma velocidade inimaginável. Era tão rápida que uma linha azul podia ser vista traçando o caminho por onde a flecha passava. Droga! Com os olhos bem abertos, John fez o possível para desviar da flecha, mas já era tarde demais. Passando pelo corpo da lança, a flecha rapidamente perfurou a área do peito direito de John. Depois disso, John se viu sendo lançado helplessly para o outro lado do prédio enquanto seu corpo colidia contra uma das paredes. Baum! Kshaha! Quando suas costas colidiram contra a parede, John não pôde deixar de gemer enquanto um pouco de saliva escapava de sua boca. Sua mente ficou em branco por alguns segundos. KHH! Alguns segundos depois que John colidiu contra a parede, enquanto sua mente recuperava um pouco de clareza, ele ouviu o som de passo suave se aproximando. Passo! Passo! Caminhando em direção a John enquanto olhava friamente, as sobrancelhas de Amanda estavam franzidas. Ela não estava feliz. Embora tivesse vencido. Isso não mudava o fato de que ela já havia perdido momentos antes. Olhando para Ren, que estava no prédio oposto ao dela, Amanda não disse nada. Se ele não tivesse chegado a tempo, ela já teria perdido. Mas isso não era o que a deixava amarga. Não, o que a deixava amarga era o fato de que tudo ocorreu conforme o plano de Ren e, ainda assim, ela havia perdido. Ela havia sido avisada anteriormente sobre tal situação ocorrendo. Ele lhe dissera especificamente que ela seria atacada primeiro e que pelo menos 2 pessoas iriam atacá-la. Ela sabia, e mesmo assim, sua arrogância levou à sua queda. Ren havia dito para ela apenas ganhar tempo, mas ela fez o oposto. Pensou que poderia vencer, mas parece que estava errada. Ainda era ingênua demais. Olhando para John, que estava bem à sua frente, os pés de Amanda pararam. Ela ainda tinha muito a aprender. Impossível! A voz zangada e amarga de John tirou Amanda de seus pensamentos. Com os braços caídos, John olhou fraco para Amanda. Depois, inclinando a cabeça para a direita, John viu uma flecha azul tangível perfurando seu corpo, bem onde estava seu coração. Logo depois, para sua tristeza e amargura, John viu seu corpo lentamente se transformar em partículas amarelas. Cough! Enquanto assistia seu corpo se transformar em partículas, tossindo algumas vezes, John não pôde deixar de murmurar em um tom amargo. Cough, cough. Impossível. Como pude perder? Tudo ocorreu conforme meu plano. Deveria ter sido perfeito,
Mas por que estou perdendo? O que aconteceu? Seu plano deveria ter sido perfeito. Ele estava tão perto de vencer Amanda e, a partir daí, ganhar todo o jogo. Ele seria aclamado como um herói logo depois disso. Já podia imaginar toda a sua turma olhando para ele com reverência quando retornasse triunfante. No entanto, justo quando seu sonho estava prestes a se realizar, aparecendo do nada e arruinando tudo, estava o jovem no prédio oposto. Virando a cabeça para a direita, com cabelos negros e olhos azul escuros, o jovem no prédio oposto estava atualmente ajudando Arnold, que, com a ajuda de seus estranhos anéis que detiveram o ataque de sua lança anteriormente, conseguiu encurtar a distância até seu companheiro. O usuário do arco. Ao ver isso, John soube que haviam perdido. Com o último esforço, encarando o jovem de cabelos negros e olhos azuis, John ergueu a voz e gritou fracamente. Diga-me, como você chegou aqui tão rápido? Ele precisava saber. Ele queria entender como foi derrotado. Seu plano deveria ter sido perfeito, mas no último momento, ele perdeu. Onde ele errou nos cálculos? Ouvindo a voz de John, voltei minha atenção para ele, olhando de forma estranha. Você nunca ouviu falar de algo chamado arte de movimento? Bem, essa era apenas parte da razão pela qual consegui ajudar Amanda e os outros rapidamente. Embora sim, minha arte de movimento fosse realmente a razão pela qual cheguei aqui tão rápido, não era o ponto mais crítico. Como eu já havia previsto a decisão do oponente antes mesmo de entrarmos neste mapa, já havia dito a Amanda e aos outros a área por onde deveriam se mover. Dessa forma, não precisei me dar ao trabalho de procurá-los neste enorme mapa, pois já tinha uma ideia de onde eles estariam. Além disso, enquanto lutavam, tudo o que precisei fazer foi me dirigir na direção do som da luta para obter uma localização precisa de onde estavam. Isso me permitiu economizar muito tempo. Embora eu realmente deva dizer, nossos oponentes não eram nada ruins. Embora eles tivessem agido conforme meus desejos, não esperava que fossem tão fortes. Fiquei genuinamente impressionado. Você. Insatisfeito com a resposta, John estava prestes a retrucar, mas assim que estava prestes a falar, seu corpo de repente se transformou em partículas de luz antes que um texto azul aparecesse diante de seus olhos. Você morreu. Depois disso, enquanto o corpo de John desaparecia, o que o substituiu foi um cartão branco que emanava um brilho dourado. Swoosh-olhos. Subsequentemente, curvando-se e pegando o cartão, após um breve olhar, Amanda estalou o pulso e lançou o cartão em minha direção. Obrigada. Pegando o cartão, rapidamente olhei o conteúdo. Logo depois, liguei meu relógio e chamei Zack, que deveria estar esperando perto do pilar. Ei, Zack, você está aí? Após uma breve pausa, Zack respondeu. Sim, estou atualmente em frente ao pilar. Você tem o código? Sim, é 204-1689. 204-1689. Sim. Certo, estou colocando. Clique. Depois de informar a Zack o código, desliguei a chamada e rapidamente olhei para o tempo. 05M, 36S. 5 minutos sobrando. Não foi ruim. Justo a tempo. Se eu tivesse chegado um pouco mais tarde, isso teria terminado em um empate. Sorrindo, rapidamente toquei na tela do meu relógio e chamei Jim. Como não recebi notificação de sua morte, ele ainda deveria estar bem, certo? No lado oposto de onde Ren estava localizado, na área leste, sentindo seu relógio vibrar, Jim ouviu a voz de Ren saindo do alto-falante de seu relógio. Jim, como está a situação por aí? Exalando, Jim olhou para o chão abaixo dele, onde 2 corpos lentamente se transformavam em partículas. Levantando o pulso perto da boca, ele disse friamente. Feito. Após uma breve pausa, a voz de Ren ecoou pelo alto-falante de seu relógio. Certo. Bom trabalho. Terminamos do nosso lado também. MH. Clique. Desligando seu relógio e olhando para o mundo pós-apocalíptico diante dele, após alguns segundos, Jim viu lentamente tudo desmoronar diante de seus olhos. Em seguida, um texto azul apareceu diante dele. Parabéns, sua equipe inseriu o código com sucesso. Você ganhou. Olhando para o texto azul por alguns segundos, apertando os dentes, uma maldição escapou de sua boca. Droga! Embora tivesse vencido, Jim não estava feliz. Na verdade, ele se sentia repugnado pelo texto azul diante dele. Isso simplesmente não parecia certo para ele. Antes, sempre que vencia, sentia-se empolgado. Vencer seus oponentes sozinho com sua força absoluta era emocionante para ele. Sozinho. Sim, ele sempre fez as coisas sozinho antes.
Ele sempre esmagou seus oponentes pela força bruta e por conta própria. Porque ele de repente mudou. Desde quando começou a trabalhar com os outros? Porque ele não poderia simplesmente esmagar seus oponentes diretamente como antes em vez de recorrer a alguma estratégia ou esquema mesquinho. Apertando suas roupas com força, Jin rangia os dentes. Que sentimento era esse que estava experimentando? Que nojo! Capítulo 147. Após os testes 1. The Author's POV. Fua! Quando o topo da cápsula se abriu e o vapor começou a subir lentamente no ar, eu me levantei devagar e estiquei o pescoço. Franzi a testa levemente. Não pude deixar de pensar comigo mesma. Será que eu exagerei? Entrelaçando os dedos e levantando as mãos para o ar enquanto esticava o corpo para aumentar a circulação sanguínea, olhei para o jogo que acabávamos de jogar. Apesar de termos vencido, eu não estava feliz. Esse jogo mais uma vez destacou as coisas nas quais eu precisava trabalhar. Sim, tudo seguiu conforme eu previ. Pelo menos em relação ao comportamento da equipe adversária. Não tanto do meu lado. Virei a cabeça e olhei rapidamente para Amanda, que estava com a cabeça baixa, e disse suavemente: "Você se saiu bem." Levantando a cabeça lentamente e me encarando, Amanda acenou fraco e saiu da cápsula. Em seguida, caminhou em direção à saída da área de VR. Observando as costas de Amanda, suspirei internamente e não disse mais nada. Era evidente que ela se sentia responsável por quase perder. Na verdade, a culpa era minha. Era eu. Eu cometia alguns erros de cálculo em meus planos. Embora eu não tivesse muitas esperanças de Amanda vencer 2 caras, não esperava que ela quase perdesse. O plano era que ela o segurasse. Eu achava que ela conseguiria essa tarefa considerando sua força, mas eu estava errado. Talvez eu estivesse confiante demais nela, ou talvez eu fosse inexperiente. No final, o plano quase falhou. Olhando para trás agora, havia muitas coisas que eu não levei em consideração ao elaborar a estratégia. Coisas como a força da equipe adversária, a mentalidade dos colegas, a sinergia entre os membros, a sinergia entre os membros da equipe adversária, a composição da equipe adversária, e assim por diante. Eu negligenciei muitos fatores. No final, ainda havia muito espaço para eu melhorar como pessoa antes que eu pudesse me sentir confiante para elaborar estratégias ou planos sem nenhuma falha em meu raciocínio. Ainda assim, eu não estava desanimada. Isso serviu como uma boa lição para futuros planos e estratégias. Foi um bom ponto de referência para mim no futuro, quando eu planejava elaborar estratégias e planos semelhantes. Quanto mais erros eu cometia, mais eu aprendia. Era apenas quem eu era. Eu não nasci perfeita. Assim como a maioria dos humanos, eu estava sujeita a falhas. Era normal. Era isso que me tornava humana. No entanto, foi também a partir dessas falhas que aprendi a crescer e melhorar. Erros eram aceitáveis. Desde que os erros que eu cometesse não fossem os mesmos que já cometi antes, isso significava que eu estava crescendo. E somente quando eu não repetisse mais nenhum dos meus erros anteriores, bem como cometesse novos erros, eu saberia que finalmente havia amadurecido. Uau! Bocejando alto, saí da cápsula. Ao fazer isso, prometi a mim mesma: na próxima vez, não cometerei o mesmo erro novamente. Na próxima vez, vou garantir que derrote meu oponente com a menor porcentagem possível de falha. Dentro de uma sala privada feita de vidro que dava vista para a arena abaixo, várias telas exibindo diferentes batalhas podiam ser vistas dentro da sala. De pé atrás das telas, um grupo de cerca de 10 adultos estava observando atentamente as telas diante deles, com diferentes emoções exibidas em seus rostos. Como ele fez isso? Você viu isso? Olha ele, não é nada mal. Os instrutores presentes foram selecionados previamente pela academia para avaliar os alunos e determinar quem estava qualificado para participar do torneio. Obviamente, para eliminar qualquer viés, os instrutores presentes na sala eram de diferentes departamentos e não ensinavam nenhum dos calouros. Se alguém olhasse de perto, embora houvesse várias telas diante deles, a atenção de todos estava concentrada em um monitor específico. Mais especificamente, em um certo jovem exibido no monitor. De tempos em tempos, a cada segundo que passavam assistindo ao jovem, alguns dos instrutores não conseguiam se segurar e sussurravam animadamente para a pessoa ao lado. Suas vozes carregavam uma infinidade de emoções, desde descrença até choque, surpresa, inveja e muito mais. Todos estavam atônitos. Como isso é possível? Ele é incrível. Pensar que não só seu ranking é alto, mas também sua proficiência em suas artes. Quando eu tinha a idade dele, não estava nem perto do nível dele.
Cada um dos instrutores presentes não conseguia desviar o olhar do jovem na tela, enquanto ele lutava contra 3 oponentes ao mesmo tempo. Cada vez que o jovem cortava ou golpeava com sua espada, um instrutor soltava um suspiro involuntário de admiração. Incrível! Uma proficiência tão alta! Que talento inacreditável! Entre cada golpe de espada, a espada do jovem se conectava fluentemente com seu próximo movimento, sem revelar nenhuma falha em sua técnica. Cada um de seus golpes era ao mesmo tempo suave e imponente, e cada vez que sua espada colidia com um de seus oponentes, eles recuavam alguns passos com uma expressão de incredulidade. Para os instrutores, mais do que uma batalha, parecia mais uma performance. Sua habilidade com a espada era simplesmente boa demais. O jovem no monitor era Kevin Voice, e se havia uma coisa que todos os instrutores presentes na sala entendiam ao assistir sua luta, era que ele havia colocado uma quantidade infinita de sangue, suor e lágrimas para aprimorar sua técnica até aquele ponto. Independentemente de quão talentoso alguém fosse, a menos que praticasse arduamente, nunca teria uma habilidade tão refinada e polida. Além disso, pela maneira como ele lutava, era evidente que ele tinha muita experiência em combate. Que jovem verdadeiramente talentoso! De pé na frente dos instrutores presentes na sala, um homem bastante velho, mas imponente, estava com as mãos atrás das costas. Seus olhos profundos e nebulosos alternavam entre as diferentes telas até que finalmente se fixaram em 2 telas específicas. Uma exibindo Kevin lutando, e outra que estava atualmente focada em um jovem bonito de cabelo loiro brandindo 2 adagas. Uma em cada mão. O jovem loiro estava lutando contra 2 alunos, e assim como Kevin, estava dominando seus oponentes. No entanto, ao contrário de Kevin, que estava suprimindo seus oponentes com sua incrível técnica de espada, o jovem loiro tinha um estilo de luta completamente diferente. Sua figura derretia constantemente nas sombras e reaparecia atrás de seus oponentes a uma velocidade relâmpago que dificultava a defesa deles. Era quase uma surra unilateral. Sua velocidade era algo que a maioria das pessoas presentes na sala notou. Só a forma como ele se movia entre os oponentes fez alguns dos instrutores reagirem de maneira semelhante a Kevin. Ele era brilhante. HM. Enquanto assistia ao monitor exibindo o jovem loiro lutando contra 2 oponentes, a cena de repente mudou e os olhos do velho foram imediatamente atraídos para um certo jovem exibido na tela. Quem é ele? Virando-se e apontando para o segundo monitor, o velho, Charles Mandengrove, uma das principais pessoas responsáveis por avaliar se os alunos tinham as qualificações para entrar no torneio ou não, olhou para sua esquerda, onde um jovem de terno cinza estava. Sem rodeios, apontando para o monitor, Charles perguntou novamente: "Me diga quem é aquele jovem." Dando uma olhada em Charles, o assistente se inclinou mais perto e perguntou cautelosamente: "Quem?" "Aquele jovem na tela 9. Sem olhar para o monitor e lembrando qual grupo estava sendo exibido na tela 9, o assistente respondeu instintivamente: "Esse é Jim Orton, senhor." Balançando a cabeça e apontando para o monitor, a voz profunda de Charles ecoou levemente nos ouvidos do assistente. "Não, não é aquele jovem. É o jovem de cabelo preto e olhos azuis que está na tela agora." Surpreso e olhando para a tela 9, onde um jovem de cabelo preto e olhos azuis estava, o assistente fez um sorriso constrangido enquanto ligava seu tablet. Depois de alguns segundos, ele encontrou uma foto que correspondia ao jovem na tela e disse lentamente: "Classificação do aluno 197, Ren Dover." Observando Ren, a atenção de Charles foi atraída para os estranhos anéis que ele controlava. Por curiosidade, ele perguntou: "Que arte ele está praticando?" Tocando novamente no tablet em suas mãos e rolando por uma grande quantidade de dados, depois de alguns minutos, o assistente falou: "Cruzando dados com o banco de dados do Locke, o aluno parece estar usando o Anel da Vingança e Passos Flutuantes. Ambos manuais de 3 estrelas. De acordo com os dados, o Anel da Vingança, embora classificado como 3 estrelas em termos de defesa, pode ser argumentado como 4 estrelas. No entanto, devido à falta de habilidades ofensivas e à dificuldade de prática, foi classificado como 3 estrelas. Quanto aos passos flutuantes, é uma arte de movimento bastante decente que não é adequada para combate, mas sim para viajar em alta velocidade." Franzindo ligeiramente a testa, acariciando sua curta barba grisalha, Charles acenou levemente com a cabeça em entendimento e murmurou para si mesmo: "Anel da Vingança e Passos Flutuantes. 3 estrelas. MHH, acho que agora faz sentido. Qual é a avaliação de talento do aluno?" Ouvindo essa parte da pergunta, com um sorriso constrangido no rosto, o assistente respondeu suavemente: "Avaliação de talento. Classe D.
Ao ouvir a avaliação de talento classe D, Charles olhou fixamente para o monitor por alguns segundos antes de parar de falar. Depois, alguns segundos após receber informações sobre o talento do jovem, uma palavra escapou de sua boca enquanto ele observava o jovem na tela. Pena. Charles realmente sentiu que era uma pena. Embora o jovem não fosse tão excepcional quanto alguns dos outros jovens que ele havia visto na tela, sua aparência sozinha mudava o equilíbrio da situação. Desde a maneira como ele primeiro derrubou um dos oponentes de surpresa até distrair outro e cobrir seu colega, era realmente uma pena que ele só conseguiria alcançar a classe D em sua vida. Ele era sem dúvida talentoso. Tendo visto muitos jovens durante sua estadia no Locke, Charles tinha certeza de seu julgamento. No entanto, no final, tal jovem seria para sempre esquecido devido à intransponível barreira conhecida como talento, uma verdadeira pena. Suspirando internamente e olhando para seu assistente ao lado, após ponderar por alguns segundos, Charles disse suavemente: ainda assim, coloque o nome dele na lista de alunos que passaram nas seletivas. Embora seu talento seja ruim, isso não importa muito no primeiro ano. Ele deve ser bom o suficiente para os jogos de novatos. Entendido. Acenando levemente com a cabeça, sem questionar a decisão de Charles, o assistente tocou no perfil do aluno e arrastou-o para uma das pastas que dizia elegível. Capítulo 148. Após os testes 2. The Authors POV. Seção B. Escritório de Donna. Sentada em sua mesa, deslizando a mão para a direita, Donna assistia aos vídeos das batalhas das seletivas interacadêmicas que aconteceram hoje. Embora ela tivesse acompanhado tudo através dos monitores exibidos na arena, como só conseguiu ver uma vez, não pôde analisar adequadamente o desempenho de seus alunos. No geral, ela estava satisfeita com a performance das duas equipes que vieram de sua turma. Como ambas as equipes venceram, Donna estava naturalmente feliz. No entanto, embora estivesse contente, isso não significava que estava totalmente satisfeita com o desempenho de todos. Ao revisar os vídeos, Donna ficou especialmente decepcionada com o desempenho de duas pessoas: Amanda e Emma. Ambas apresentaram um desempenho muito abaixo do que realmente eram capazes. Amanda fez uma série de escolhas irracionais, enquanto Emma foi completamente ofuscada por Kevin, permitindo que ele fizesse tudo. Houve momentos em que ela poderia ter ajudado, e assim poderiam ter encerrado a batalha mais rápido, mas ela apenas ficou parada ao lado, permitindo que Kevin fizesse o que quisesse. Decepcionante. Repetindo o vídeo várias vezes, essas foram as palavras que saíram da boca de Donna enquanto ela observava a equipe de Kevin. Era realmente uma visão decepcionante. Além de Kevin, o restante de sua equipe foi bastante desapontador. Era compreensível para Melissa, já que ela não se especializava em combate, mas os outros, eles só se saíram satisfatoriamente, no melhor dos casos. Nada bom, nada ruim. Satisfatoriamente. Para Donna, parecia mais um show de um único homem do que uma performance em equipe. Além de Kevin, os outros 5 membros só precisavam cuidar dos 3 caras da equipe adversária, e ainda assim, Kevin conseguiu derrotar seus oponentes mais rápido do que eles. Além de satisfatoriamente, que outras palavras ela poderia usar para descrever como se sentia ao assistir a partida? Asterisco suspiro asterisco. Suspirando alto, Donna começou a reproduzir o vídeo da partida da outra equipe. À medida que assistia, seu humor melhorou um pouco. A segunda equipe era muito melhor em termos de desempenho em equipe, no entanto, eles quase chegaram a perder em determinado momento. Se Amanda tivesse sido eliminada, a situação teria mudado a favor da equipe adversária. Felizmente, as coisas não aconteceram dessa forma, e isso foi por causa de um aluno. Observando a figura de Ren no vídeo holográfico diante dela, os lábios de Donna se curvaram levemente. Com a mão apoiando o lado do rosto, Donna murmurou suavemente: parece que em breve estarei cumprindo minha parte do acordo. Na mesma hora em que Donna revisava o desempenho da equipe em seu escritório, no prédio Leviathan, nos campos de treinamento. Com as costas retas e o arco puxado, os olhos de Amanda permaneciam fixos nos alvos a 500 metros de distância. Os alvos à sua frente eram uma grande caixa preta com 10 anéis concêntricos espaçados uniformemente, que significavam diferentes pontos para as flechas atingirem. Esquintando os olhos levemente e encarando o alvo, lentamente, uma flecha azul surgiu na ponta de seus dedos enquanto uma aura azul de energia mágica começava a pulsar de seu corpo. Respirando fundo e mirando no alvo à distância, Amanda lentamente soltou a corda de seu arco. Em seguida, como se a flecha nunca tivesse estado lá, ela desapareceu de sua mão. Sovosh. Um som de assobio surgiu no campo de treinamento enquanto a flecha cortava o ar a uma velocidade inimaginável. De tão rápida,
Uma linha azul translúcida traçando o caminho da flecha podia ser vista no ar. Bam! Segundos depois que a flecha deixou o arco de Amanda, atingiu o alvo diretamente no centro e seu corpo se cravou nele. Depois, como se o alvo fosse feito de algodão, como um pedaço de chiclete, ele esticou-se para trás enquanto a flecha continuava a se aprofundar nele. Plac! Esse fenômeno persistiu por alguns segundos antes que a flecha lentamente perdesse seu impulso e finalmente caísse ao chão. Pouco depois, o alvo voltou à sua posição original, como se nunca tivesse se esticado. Din! Após a flecha cair no chão, sentindo uma leve vibração em seu pulso, Amanda virou o pulso e olhou para seu relógio, observando os dados exibidos na tela. Potência do tiro, 150 kg, precisão do tiro, 89%, poder de penetração, 15 centímetros, pontos, 9. Depois de olhar para o relógio por alguns segundos, fechando os olhos, Amanda mordeu os lábios. Comparado à semana passada, seus valores caíram consideravelmente. Desde as seletivas, Amanda sentiu sua confiança despencar, resultando em um desempenho igualmente inferior. Foi apenas após o que aconteceu nas seletivas que Amanda percebeu quão complacente e arrogante ela havia se tornado. Ela ainda era muito imatura. Sabia muito bem que poderia ter lidado melhor com a situação. Sabendo de antemão que seria emboscada, poderia ter pensado em contramedidas para se distanciar rapidamente de seus oponentes e, a partir daí, tomar controle da situação. Para piorar, ela claramente subestimou seus adversários. O modo como seus dois oponentes trabalharam juntos para derrubá-la finalmente a fez perceber que esta não era a melhor academia de humanos no domínio humano à toa. Só porque eles não eram famosos ou sua classificação era baixa, não significava que eram fracos. Não, na verdade, eles eram fortes. Comparados à grande maioria dos outros adolescentes do mundo, eles estavam no topo. Essa falha crítica em seu pensamento quase custou a derrota à sua equipe. Se não fosse por Ren salvando-o a tempo, Amanda já conseguia imaginar sua equipe perdendo. Pensando assim, apertando os lábios com força, caminhando de volta para a sessão de arco e flecha, Amanda se preparou novamente para treinar. No entanto, assim que estava prestes a retomar sua sessão de prática, do nada, uma voz clara e agradável entrou em seus ouvidos. Amanda, você está treinando aqui hoje. Virando a cabeça na direção de onde a voz veio, Amanda logo avistou Emma se aproximando. Vestindo uma roupa de treino preta justa com listras rosas na lateral, com um elástico para cabelo na boca e as mãos nos cabelos, Emma se aproximou lentamente de Amanda. À medida que se aproximava, conseguindo amarrar o cabelo em um rabo de cavalo, Emma olhou curiosamente para Amanda e disse: Não consegue se concentrar. MHM. Nodando a cabeça, Amanda puxou a corda de seu arco para trás. Depois, desinteressada pela presença de Emma, Amanda soltou a corda do arco, e a flecha mais uma vez cortou o ar em direção ao alvo à distância. Svoxolhos. Despreocupada com a falta de resposta de Amanda, Emma pegou suas duas espadas largas e relaxou o pescoço. Observando Amanda por alguns segundos, após hesitar por um momento, Emma suspirou e expressou seus pensamentos. Eu me sinto assim também. Desde as seletivas não consigo mais me concentrar. Parece que minha confiança caiu significativamente. Não importa o que eu faça, sempre sou lembrada do que aconteceu nas seletivas. Especialmente ao recordar a figura de Kevin lutando contra 3 alunos sozinho, pela primeira vez em muito tempo, percebi verdadeiramente a diferença entre eu e ele. Fazendo uma pausa por um segundo, Emma mordeu os lábios e olhou para o chão abaixo dela. Após uma breve pausa, continuou a falar. Quanto mais falava, mais emocional Emma se tornava. Eu não gosto disso. Não gosto da sensação de ser impotente e um fardo para minha equipe. Eu realmente desgosto dessa sensação de apenas assistir alguém fazer todo o trabalho enquanto fico parada cuidando das sobras. Parando abruptamente no meio da frase, Emma olhou apologeticamente para Amanda e disse: desculpe, não queria desperdiçar seu tempo com minhas divagações. Só queria que você soubesse como me sinto. Talvez eu realmente precisasse de alguém para desabafar, mas de alguma forma me sinto muito melhor. Obrigada. Sorrindo mais alegremente, Emma afastou o rabo de cavalo para o lado. Observando Amanda, que permaneceu quieta o tempo todo, Emma disse suavemente: Eu me pergunto se você passou por algo semelhante ao que eu. Assim que as palavras de Emma saíram, o silêncio caiu na área novamente. Esperando por sua resposta, Emma encarou Amanda com um rosto determinado. Após um breve momento de silêncio, percebendo a determinação na voz de Emma, Amanda finalmente acenou com a cabeça. Sim. Ao ouvir a resposta de Amanda, um olhar de alívio apareceu no rosto de Emma enquanto seus lábios se curvavam levemente. Entendi,
Não estou sozinha. Parece que ela não era a única a se sentir assim. Após as seletivas, Emma sentiu sua confiança cair dramaticamente. Recordando-se de quão inútil se sentiu ao ver Kevin fazer todo o trabalho, a pegada de Emma nas espadas curtas aumentou. Ela realmente odiava essa sensação. A sensação de não conseguir fazer nada. Afaste-se de Amanda e, assumindo uma postura, Emma exalou lentamente. Depois, ela balançou suavemente o braço direito. À medida que balançava, o ar se dividia. Fel. Subsequentemente, seguindo o primeiro movimento, balançando a mão esquerda, Emma se movia pelo campo de treinamento quase como se estivesse dançando. A cada passo que dava, a ponta de sua espada curta constantemente dançava e cortava o ar ao seu redor, criando uma visão verdadeiramente espetacular e mortal. Sovós! Sovós! Assim, por cerca de 1 hora, o som de suas espadas curtas cortando o ar ecoou pelo campo de treinamento. Ao lado dela, sons semelhantes podiam ser ouvidos do lado de Amanda, que continuava a disparar suas flechas em direção aos alvos à distância. No final, além do som do ar se dividindo, nenhum outro som podia ser ouvido nos campos de treinamento ocupados pelas duas garotas. Enquanto praticavam, embora a dupla não dissesse nada, o suor escorria pelos rostos das duas enquanto treinavam sem parar. Embora as garotas não falassem, ambas compartilhavam o mesmo sentimento. Elas queriam ser mais fortes. Capítulo 149. Resultados e aula particular em 1. The Author's POV. Parabéns, aluno de classe 197, Randover, você foi selecionado como candidato para o torneio interacadêmico. Leia mais. Ligando meu telefone e encarando a notificação que aparecia na tela desde ontem, um leve sorriso se formou nos meus lábios. Eu não falhei. Consegui passar nas eliminatórias, como havia prometido à dona. Atenção! Um grito alto e rouco me tirou dos meus pensamentos. Colocando meu telefone de volta no meu armazenamento dimensional, olhei para frente, onde um grande campo se apresentava diante de mim. Com as costas retas e ao lado de uma fila de cerca de 30 alunos vestindo roupas de exercício finas, sob a brisa fresca da manhã, um homem bastante imponente estava à minha frente. Ele olhou brevemente para todos antes de começar a andar de um lado para o outro. Enquanto se movia, como se o vento soprasse, cada passo dele causava uma leve ondulação de poder mágico que varria a área em que ele pisava. Isso era intencional, para parecer mais intimidador para os alunos diante dele. Depois de andar de um lado para o outro algumas vezes e ter certeza de que todos estavam prestando atenção, o instrutor finalmente começou a falar. Como a maioria de vocês foi notificada ontem à noite, parabéns a todos por terem passado nas eliminatórias. Vocês nos impressionaram e, portanto, agora estão elegíveis para participar do torneio interacadêmico. Pausando e observando alguns alunos, o instrutor continuou. Para alguns, esta pode não ser a única vez que vocês participarão do torneio, pois poderão entrar na edição do próximo ano. No entanto, para outros, esta pode ser uma oportunidade única na vida. Uma oportunidade de mudar drasticamente suas vidas e realmente realizar algo enquanto estão aqui na academia. Parando seus passos e olhando de forma imponente para cada estudante à sua frente, o instrutor se apresentou. Meu nome é August Bartolomeu e serei o instrutor convidado responsável por todos vocês. É realmente ele. Uau! Quem teria pensado que ele era o responsável? Assim que o instrutor terminou de se apresentar, alguns dos alunos ao meu lado não conseguiram se conter e começaram a sussurrar. Depois, como uma reação em cadeia, todos os outros alunos seguiram o exemplo e começaram a cochichar entre si. Com as costas retas e olhando para o grande campo à minha frente, mantive-me em silêncio. Para ser honesto, a reação dos alunos era compreensível. August Bartolomeu, um herói não classificado e de nível S, que poderia facilmente entrar na classificação se quisesse. Ele tinha muitas conquistas em seu nome e matou muitos demônios quando estava lutando na linha de frente. Ele era um dos poucos heróis não classificados cujo nome era conhecido pela maioria das pessoas no domínio humano. O Ogro Negro era como o apelidavam. Conhecido por despedaçar seus oponentes com apenas as mãos nuas. Seu cabelo relativamente curto estava espetado para cima e ele tinha uma barba bem aparada que se estendia até a metade do pescoço. A sensação que tive ao olhá-lo de longe era a de uma enorme montanha inamovível. Um monstro, se posso dizer. Olhando ao redor do campo de treinamento com seus olhos afiados, o herói de nível S. August Bartolomeu murmurou suavemente. Esses bastardos não me pagam o suficiente por essa merda. Era tão sutil que apenas algumas pessoas conseguiram ouvir, e mesmo assim, aqueles que ouviram não disseram nada.
Isso se devia ao fato de que o instrutor August era infame por seu temperamento explosivo. A razão pela qual mantive as costas retas e não disse nada também era por causa disso. Felizmente, o professor parecia estar de bom humor hoje, já que ninguém foi punido por interrompê-lo. Ignorando os sussurros dos alunos, apontando para o grande campo à nossa frente, o instrutor August começou a nos dar ordens. Certo, sua primeira tarefa é correr ao redor do campo por 5 voltas. Rápido, ponham-se em movimento. Olhando uns para os outros, os alunos não se moveram imediatamente. Estavam confusos. De acordo com o que lhes foi dito, hoje era apenas uma aula introdutória. HM. Depois de alguns segundos, e vendo que ninguém se movia, aumentando a voz, o instrutor August olhou para todos antes de bater palmas várias vezes. Cada vez que ele batia palmas, uma pequena onda de choque varria os rostos de todos, assustando-os. Aumentando a voz, ele gritou: "Acelera! Quando eu digo para fazer algo, vocês fazem. Sabem de uma coisa, mudei de ideia, vocês vão correr 6 voltas agora. Vão! Vão! Vão!" Eu retiro o que disse. Parece que ele não estava de bom humor. Como um enxame de abelhas, a maioria dos alunos presentes imediatamente correu para o campo e disparou como se não houvesse amanhã. Balançando a cabeça enquanto observava os alunos correrem, não fui como alguns deles, que correram sem pensar. Mantive meu próprio ritmo. Embora isso tenha resultado em ficar atrás dos outros, não estava preocupado. Esses idiotas provavelmente esqueceram que isso era apenas um aquecimento. EIR. Enquanto eu estava correndo, sentindo um leve toque em meu ombro, virei-me e encontrei Kevin correndo ao meu lado. Levantando a mão para impedir Kevin de falar, aumentei a velocidade e me distanciei dele enquanto dizia: "Não, não te conheço e não estou interessado em saber quem você é." Confuso, Kevin aumentou sua velocidade e novamente se igualou a mim. "O que você?" Antes que Kevin pudesse terminar de falar, rapidamente aumentei meu ritmo mais uma vez. Não. Embora minha reação parecesse irracional, eu estava, na verdade, evitando intencionalmente. Neste momento, a fama de Kevin estava em alta. Ele estava tão famoso que não havia ninguém na academia que não conhecesse seu nome. Especialmente desde que suas façanhas nas eliminatórias foram vistas por quase todos. Com a popularidade de Kevin se espalhando, interagir publicamente com ele definitivamente não me traria benefícios. Especialmente considerando que a supremacia sangrenta estava atrás dele. Kevin era literalmente uma contradição viva das crenças deles. Se pensassem que eu era amigo dele, havia uma grande chance de eu me envolver em uma situação ridícula da qual não estava muito interessado em participar. Balançando a cabeça, Kevin continuou correndo ao meu lado e falou: "É sobre nossa viagem para você sabe onde." Olhando para trás, diminuindo meu ritmo, sorri amplamente enquanto olhava para Kevin. "Ah, é você, Kevin. Onde você esteve? Faz tempo." Esqueça o que acabei de dizer. Interagir um pouco com ele não deveria ser um problema, certo? Sem palavras, Kevin não sabia o que dizer. No entanto, acostumado ao comportamento errático de Ren, Kevin eventualmente cedeu e perguntou: "Só queria saber quando vamos na nossa férias, pois preciso me preparar a partir de amanhã." Para garantir que ninguém ouvisse nossa conversa, mantivemos tudo o mais vago possível. Também nos certificamos de usar férias sempre que nos referíssemos a Imorra. Olhando para minha esquerda e direita para ver se alguém estava prestando atenção, depois de pensar um pouco, eu disse suavemente: "Em 2 meses. Vamos sair de férias em cerca de 2 meses." Havia um motivo para eu ter dito 2 meses. No momento, a situação em Glaxicus não estava tão ruim. Embora minha intervenção um mês atrás tenha atrasado o inevitável, segundo minhas estimativas, a guilda seria tomada em cerca de 7 meses. Esse é o tempo que tenho para procurar a cura para a maldição. Para ser honesto, o tempo é muito curto. A razão pela qual adiei tanto foi porque simplesmente não estava pronto. Considerando o quão perigoso o lugar era, eu estava fraco demais para entrar lá. Especialmente considerando minhas habilidades atuais. Eu estava longe de ser forte o suficiente para entrar naquele lugar. Eu precisava desses 2 meses extras para aumentar minha força o máximo possível. Quanto mais forte eu fosse, maior a chance de sucesso. E o primeiro passo para isso eram minhas sessões de treinamento privadas com Dona, que começariam amanhã. Se eu dissesse que não estava nervoso, isso seria uma mentira. Eu estava, na verdade, bastante animado com a perspectiva de ter alguém me ajudando a entender melhor como o Psion funcionava, além de ajudar a aprimorar a maestria das minhas artes. Como não conseguia mais aumentar meu ranking tão rápido, a
A única forma de me tornar mais forte era através do aumento da maestria das minhas artes de espada. Por isso, mal posso esperar por amanhã. Colocando a mão no queixo enquanto corria, Kevin acenou com a cabeça. 2 meses, entendi. Kevin, espere por mim. Enquanto Kevin e eu conversávamos, chamando seu nome de trás vinha Emma. No entanto, assim que ela alcançou Kevin, assim que me viu, ouvi o som de sua língua clicando enquanto murmurava. TSK, é esse idiota. Balancando a cabeça enquanto a observava pelo canto do olho, eu disse brevemente. Eu ouvi isso. Oh, você ouviu? Desculpe, não foi de propósito. É mesmo? Que bom para você. Olhando para Emma, sorri e a ignorei. Não sabia por quê, mas desde a viagem de trem de volta do Distrito Norte, Emma parecia ter algum tipo de vingança contra mim. Bem, para ser honesto, não me importava. Enquanto isso não me implicasse diretamente, ela poderia me odiar o quanto quisesse. Certo, Kevin, me conte mais depois. MHH, tudo bem. Aumentando meu ritmo, rapidamente me distanciei de Emma e Kevin. Observando minha figura se afastar à distância, enquanto corria ao lado de Kevin, Emma olhou curiosa e perguntou. Sobre o que vocês estavam falando? Após uma breve pausa, Kevin olhou para Emma e respondeu. Nada demais, estávamos apenas planejando uma viagem em breve. Surpresa com a resposta, Emma olhou desconfiada para Kevin e perguntou. Uma viagem? Desde quando vocês dois se tornaram tão próximos? Simplesmente aconteceu. Vocês são suspeitos. Só temos interesses em comum. Enquanto conversavam, tentando mudar de assunto, Kevin olhou para Emma e perguntou. Por que você o odeia tanto? Ele estava se perguntando isso há um tempo. Sempre que via Emma interagir com Ren, notava que ela sempre o encarava com desprezo. Embora Ren parecesse não se importar, Kevin estava realmente curioso sobre o que havia acontecido entre os dois. O que a fazia odiá-lo tanto? Seria por causa do que aconteceu com Jin em Oberg? Ao ouvir a pergunta, Emma congelou por um segundo. Depois, suas sobrancelhas se franziram involuntariamente enquanto ela murmurava. Por quê? Porque ele me ignorou. Era o que Emma queria dizer, mas ao olhar nos olhos vermelhos de Kevin, que pareciam capazes de ver através dela, Emma não conseguiu encontrar palavras. Olhando para trás agora, Ren não fez nada para fazê-la odiá-lo. Na verdade, embora ele apenas a ignorasse, ela seria uma hipócrita se ficasse brava por isso. Pensando em seu comportamento passado, Emma percebeu que não tinha direito de reclamar. Tendo feito algo semelhante com muitas outras pessoas antes, ela pareceria uma total hipócrita se dissesse isso. Enquanto pensava nisso, Emma percebeu o quão imatura ainda era. Acho que tudo se resumia ao seu orgulho ferido. Pensando assim, Emma olhou para o céu azul à distância. Apenas porque... No final, foram essas as únicas palavras que saíram da boca de Emma. Capítulo 150. Resultados e aula particular em 2. The Author's POV. Ufi. O som de respirações pesadas ecoava pelo campo de treinamento enquanto os alunos estavam espalhados pelo chão com olhares vazios. Exceto por alguns alunos, Kevin sendo um deles, quase todos estavam no chão à beira de desmaiar. Eu também era uma dessas pessoas. Embora eu não estivesse tão cansado quanto alguns dos alunos no chão e pudesse ter permanecido em pé como Kevin, não via necessidade nisso. Eu não precisava de um impulso de ego. Sem dizer uma palavra e lançando um olhar para o relógio em seu pulso, o instrutor August examinou os alunos diante dele. Enquanto observava os alunos, seus olhos pararam brevemente nos poucos que ainda estavam em pé antes de limpar a garganta e dizer friamente. Certo, isso é o suficiente por hoje. Vocês podem voltar. Depois disso, ele se virou e saiu do campo sem dizer mais nada. A reação dele, ou a falta dela, era algo que eu já esperava, pois o instrutor August era um homem pragmático e ocupado. Ele era o tipo de pessoa que estabelecia um limite claro entre trabalho e vida pessoal. Portanto, assim que terminou de instruir os alunos, ele agiu como se não conhecesse ninguém ali. Plump. Observando a figura do instrutor August se afastando, os alunos ao meu redor suspiraram aliviados enquanto os que ainda estavam em pé desabaram no chão, com o peito subindo e descendo. Era evidente que eles permaneceram em pé com o único propósito de impressionar o instrutor August. Estou acabado. Quero voltar e descansar, não consigo nem sentir minhas pernas mais. Que tipo de treinamento espartano é esse? Ouvindo suas reclamações, eu meio que simpatizei com eles. O que passamos nas últimas 2 horas só poderia ser descrito como infernal.
Depois de correr 5 voltas, tivemos que fazer um treino no estilo CrossFit, onde alternávamos entre estações a cada período determinado de tempo. Deixando de lado o fato de que o peso que usamos ultrapassava 100 kg, o que era pior era o fato de que treinamos todos os músculos do corpo. Nada ficou de fora. Desde a parte superior até a parte inferior do corpo. Todos os músculos. Pensando até aqui, já podia imaginar o pesadelo que acordaria amanhã. Só de pensar nisso, eu estremecia. Uau! Após alguns minutos, bocejando alto e recuperando um pouco da minha energia, levantei-me fracamente e fui em direção ao meu dormitório. A maioria dos alunos ao meu redor já tinha saído há alguns minutos, então eu era uma das únicas pessoas restantes no campo. Acenei para Kevin, que era uma das pessoas que ainda estava no campo, e decidi voltar para o meu dormitório. Provavelmente seria melhor se eu tomasse um banho rápido antes de ir para a cama. Considerando que eu teria que acordar cedo para treinar com a dona, a coisa mais sensata a fazer no momento era dormir cedo. Ring! Ring! Enquanto me dirigia de volta ao meu dormitório, sentindo meu telefone vibrar, peguei-o e olhei para o identificador de chamadas. Confirmando que era alguém que eu conhecia, deslizei para a direita e atendi rapidamente a chamada. Alô? A voz angustiada de Smalznak respondeu do outro lado. Hein, temos uma situação. Franzindo ligeiramente a testa, perguntei cautelosamente. Smalznak, o que aconteceu? O que poderia ter acontecido? Para Smalznak parecer tão angustiado, algo grande devia ter acontecido. É sobre a Angélica. Angélica, o que ela fez? Surpreso, percebi de repente que ela estava na sede com Smalznak. Será que ela estava ameaçando ele? Pensando bem, isso poderia ser uma possibilidade, já que Angélica só me ouvia. Após uma breve pausa, Smalznak respondeu. Ainda nada, mas as coisas estão saindo rapidamente do controle. Ela está constantemente fazendo birra sobre querer ei, não ei. Justo quando Smalznak estava falando, ouvi sua voz cortar abruptamente enquanto o som de uma leve luta ecoava do alto-falante do meu telefone. Franzi a testa e chamei por Smalznak. Smalznak! Smalznak, você está aí? Smalznak, consegue me ouvir? Após alguns segundos de tentativas frustradas de contato, quando já esperava pelo pior, uma voz agradável e clara ressoou do alto-falante do meu telefone. Humano, estou entediada. Me leve para fora, não quero ficar mais neste espaço apertado. Reconhecendo a voz como a de Angélica, perguntei rapidamente. Angélica, o que está acontecendo? Você não me ouviu, humano? Esta matriarca quer sair. Permanecer neste lugar por tanto tempo é sufocante para alguém como eu. Exijo que você volte e me tire deste lugar. Asterisco suspiro asterisco. Ouvindo as exigências de Angélica, um longo suspiro escapou da minha boca. Depois disso, balançando a cabeça, respondi suavemente. Tudo bem, por favor, aguente até o final de semana e eu vou resolver alguma coisa. Está bem. Após uma breve pausa, Angélica respondeu suavemente. Tá bom, esta matriarca vai esperar. Você não é mais uma matriarca. Foi o que eu quis dizer assim que ela se referiu a si mesma como esta matriarca. No entanto, segurei a língua e tentei apaziguá-la o máximo possível. Discutir com ela não valia a pena no momento. Angélica, por favor, passe o telefone para Smalznak. Tudo bem, aguarde, humano, esta matriarca está cansada, leve isso de volta. Hein, olá, você resolveu as coisas? Ignorando o apelido engraçado que Angélica usou para se referir a Smalznak, ouvi novamente a voz de Smalznak do outro lado do telefone. Fazendo o meu melhor para segurar o riso, respondi calmamente. PFF. Sim, vou arranjar um tempo neste final de semana, então por favor, aguarde até lá. PFF. Você consegue esperar por mim? Você não pode vir mais rápido. E o que são esses sons que você está má? Clank. Antes que Smalznak pudesse terminar de falar, eu desliguei o telefone. Não havia necessidade de ouvir o que ele queria dizer. Infelizmente, eu não poderia voltar mais cedo. Especialmente porque agora eu tinha um treinamento particular com a dona. Pensando até aqui, olhando para o céu escurecendo, murmurei suavemente. Desculpe, Smalznak, você está por conta própria até o final de semana. Na manhã seguinte, sessão B, 6 horas da manhã. Aqui. Você pode entrar. Mostrando meu cartão de identificação a um dos guardas que patrulhavam a área da seção B, entrei rapidamente no prédio e peguei um elevador até o andar inferior. Já era o dia seguinte e,
embora meus músculos estivessem doloridos, eu ainda estava relativamente bem. Provavelmente, o motivo era que estava empolgado com a sessão de treinamento que estava prestes a ter com a dona. Além da beleza, ela era uma heroína de classificação. Uma das pessoas mais fortes do domínio humano. O fato de eu estar sendo tutoriado por ela era o suficiente para deixar qualquer um com inveja. Seja aluno ou até mesmo instrutor. Todos ficariam encantados com a chance de serem ensinados por ela. Dean. Ao chegar ao andar inferior do prédio principal da seção B, fui recebido por um campo de treinamento quase totalmente branco e do tamanho de um campo de futebol. Entrando no campo de treinamento, entrei em profunda reflexão. Embora eu não soubesse ao certo quais arranjos Dona tinha em mente para o treinamento, tinha certeza de que focaria em combate e controle de Psion. Isso era favorável para mim, já que o melhor controle de Psion era o que eu precisava para melhorar minhas habilidades. Desde que eu pudesse aumentar minha força, eu ficaria satisfeito. Especialmente considerando que meu nível não aumentaria tão cedo. Você já está aqui. Com o cabelo preso em um coque e vestindo um top esportivo azul escuro e leggings pretas justas, Dona entrou casualmente no campo de treinamento. Olhei para Dona por um breve momento, baixei a cabeça e a cumprimentei. Bom dia. Acenando levemente com a cabeça, Dona caminhou em direção ao centro do campo de treinamento. Depois, fazendo alguns alongamentos, ela olhou para mim e começou a falar. Estudante Randover, você fará sessões diárias de combate e controle de Psion a partir de hoje. Como nas quartas e sextas-feiras suas aulas começam ao meio-dia, 2 vezes por semana, por 4 horas por dia neste horário, eu treinarei. Tirando algo do nada, Dona lançou um objeto que se assemelhava a um traje em minha direção. Coloque isso. Atendendo ao seu comando, vesti rapidamente o traje sobre as roupas que estava usando. Assim que coloquei o traje, Dona desapareceu de onde estava. Em seguida, lançando um chute violento em direção ao meu plexo solar, a figura de Dona reapareceu diante de mim. Bang! KHH. Rápido demais. Surpreendido e devido à velocidade do ataque, não consegui reagir a tempo, fazendo com que eu gemesse alto ao sentir algumas das minhas costelas estalarem. Cambaleando para trás e segurando meu peito, comecei a tossir. Cough, cough, droga, isso dói. Como esperado de uma heroína de classificação. Apenas um chute simples e eu já estava à beira de desmaiar de dor. A força que ela exerceu naquele chute parecia a de um elefante correndo em minha direção em alta velocidade. Pesado. Além disso, sua velocidade. Melhor não falar sobre sua velocidade. Embora ela claramente não estivesse se esforçando ao máximo, ainda assim, era várias vezes mais rápida do que Jin, que eu considerava rápido. 30 segundos de descanso. Olhando para seu relógio, Dona declarou sem emoção. Gulp, gulp. Com os dentes cerrados, peguei uma poção e a bebi rapidamente, sentindo minhas costelas quebradas se curarem rapidamente. Depois, assumindo uma posição, olhei para Dona intensamente. Desta vez, ela não iria me pegar desprevenido como antes. Ingênuo. No entanto, antes que eu pudesse reagir, aparecendo ao meu lado e sussurrando levemente, de repente me vi voando para o outro lado da sala. Bang! KHHH. Sentindo minhas costas ficarem dormentes devido ao impacto contra a parede, levei alguns segundos para me recuperar da confusão. Olhando para cima, logo encontrei os olhos violetas de Dona me encarando intensamente de cima. É claro que você carece de experiência em batalha. Você não está usando todos os seus sentidos. Não se baseie apenas no que vê à sua frente e realmente use seus outros sentidos. Você confia demais na sua visão e é por isso que caiu na ilusão que eu criei. Ouvindo a explicação de Dona, levantando-me com dificuldade, acenei com a cabeça. Entendi. O que ela disse fazia sentido. Como eu confiei demais na minha visão, criei uma fraqueza fatal para mim mesmo. Apenas uma simples ilusão e eu já estava perdido. Se Dona não tivesse apontado isso para mim hoje, eu nunca teria aprendido sobre isso. Gulp, gulp. Retirando uma poção, abri a tampa rapidamente e a bebi, curando minhas lesões. Assumindo uma posição, olhei atentamente para onde Dona estava. Desta vez, em vez de apenas observá-la, também me certifiquei de manter meus ouvidos atentos. O treinamento de combate era difícil, mas direto. Depois que Dona explicou o que eu precisava fazer, nenhuma palavra foi trocada entre nós. Eu entendi instantaneamente suas intenções. Vamos de novo. Com um leve sorriso, Dona acenou com a cabeça em aprovação. Bom. Bang. Assim,
Por cerca de 2 horas, Dona me golpeou implacavelmente como um saco de pancadas. Ao final das 2 horas que havíamos estabelecido, eu estava completamente exausto e coberto de hematomas. Meu rosto estava roxo e, se não fosse pelas poções de cura que Dona me forneceu a cada 10 minutos, eu já teria desmaiado há muito tempo. Olhando para trás agora, o treinamento da Dona foi várias vezes mais difícil do que o de August. Em comparação, o treinamento dele parecia um paraíso para mim neste momento. Instrutor August, estou com saudades de você. Observando Dona, que tinha os braços cruzados e estava no meio do campo de treinamento sem uma única gota de suor escorrendo de seu rosto, não pude deixar de me perguntar enquanto me levantava fracamente. Será que ela tem alguma mágoa contra mim? Enquanto ela me golpeava, não pude deixar de notar que Dona tinha um leve sorriso durante todo o tempo. Será que ela amava tanto assim me bater? Parecendo indiferente à minha situação, olhando para seu relógio, Dona disse suavemente: tudo bem. Faça uma pausa de 5 minutos e em breve começaremos o treinamento de controle de Psion para as horas restantes que temos.